Olá, alunos! O objetivo do vídeo de hoje, então, é fazer a correção das páginas 14 a 17. Eu vou colocar aqui para vocês, então, as respostas que o livro dá e vou tirando algumas dúvidas que vocês poderiam ter durante a correção. Bom, na página 14, a questão 1 pergunta quais são as possibilidades de uso de fotografias aéreas em áreas rurais. Nós já conversamos isso em aula. Essas fotografias aéreas, elas vão possibilitar que as pessoas tenham um conhecimento maior sobre as áreas que estão sendo utilizadas, né, nessa área rural, como também o monitoramento dos cultivos. Eu consigo monitorar se a minha plantação está indo bem, se tem algum problema na minha plantação e tudo mais. Então, aí a resposta que o livro dá é: as fotografias aéreas possibilitam uma análise detalhada de áreas extensas, o monitoramento de cultivos, a otimização do uso do solo por meio dos estudos dos cultivos e etc. Lembrando que a gente tinha conversado dessas fotografias aéreas hoje em dia serem feitas por drones, né? Então, os drones eles vão auxiliar aí na captura dessas imagens. Então, hoje em dia é muito mais rápido. Antigamente você tinha que contratar um avião para tirar as fotos, hoje em dia simplesmente ou você tem um drone, né? O dono das terras tem um drone, ou ele contrata uma empresa especializada e depois essa empresa especializada vai fazer a leitura, né, dessas áreas rurais e ver se tem algum problema, se está tudo indo bem na plantação e etc. Bom, a questão 2 fala o seguinte: observe a fotografia acima e circule os elementos com as cores solicitadas. Bom, eu não tenho a foto aqui para mostrar para vocês, mas a resposta é a seguinte: na parte inferior da foto é possível observar uma concentração de lagos. Há também áreas florestadas ao redor do rio. O conjunto de formas geométricas regulares que se assemelham a retângulos indicam campos de cultivo. E aí, o que vocês vão tentar? É uma análise, mais ou menos, né? Obviamente, eu entendo, vocês não têm a formação adequada para isso, mas vocês conseguem ter uma ideia, analisando essas imagens, que tipo de uso de solo, o que tem nesse solo, quais são os elementos que tem nesse solo a partir das cores ou das formas desses elementos. Já a questão 3, vocês teriam que montar um mapa baseado nessa imagem. E para isso vocês vão criar símbolos sobre esses elementos que vocês encontraram nessa imagem. Gente, é uma questão então de resposta pessoal. Não tem verdadeiro ou falso, né? Ou certo ou correto, certo ou errado, mas vocês podem criar e mais para frente, quando a gente voltar a ter aulas presenciais, vocês podem me mostrar esses elementos que vocês desenharam. Bom, na página 16 aí eu vou expor para vocês as duas questões alternativas e as suas respectivas respostas. E a questão 3 fala o seguinte: de quais atividades provém a maior parte dos alimentos consumidos pela população mundial e como essas atividades modificam o espaço rural? Bom, a resposta proposta pela apostila é que a maior parte dos alimentos consumidos pela população mundial é proveniente da agricultura e da pecuária. Ambas vão modificar o espaço transformando. Ou seja, se eu tenho um espaço vazio, eu vou transformar esse espaço a partir de plantações que eu vou colocar na paisagem, ou eu vou colocar elementos, ou mesmo vou construir uma casa nessa paisagem, ou construir um galpão para criar galinhas, ou eu vou construir um ambiente para criar abelhas ou para criar peixes. Então, dessa maneira, é como que nós vamos modificando o espaço, no espaço rural. E a questão 4, a resposta é agricultura industrial e agricultura familiar. E como que vocês podem ver isso? Como nós já vimos em vídeos,
na outra videoaula que eu coloquei para vocês, a agricultura industrial normalmente ela vai ter muito mais uso de tecnologia do que a agricultura familiar. Então, enquanto na agricultura industrial eu vou ter o uso de muitas máquinas e eu vou ter presença mais de construções do que mesmo a plantação, na agricultura familiar eu vou ver a plantação e eu vou ver muito mais trabalho humano. Eu vou ver muito mais trabalhadores do que o uso de máquinas. Bom, na página 17, então, vocês têm a questão 5 e a questão 6. Para a questão 5, vocês têm um texto para ler, correto? E esse texto, vocês têm que responder duas questões. A questão A é a seguinte: segundo o texto, qual é a relação entre o percentual de estabelecimentos de agricultura familiar e o terreno ocupado por eles? E aí vocês têm como resposta, né, que as propriedades, a maior parte das propriedades que nós temos, 84,4% é de agricultura familiar, ou seja, o maior número de fazendas no Brasil é destinado à agricultura familiar. Porém, como a gente já viu, a agricultura familiar ela se estabelece em áreas menores, né, que são os minifúndios ou pequenas fazendas. Então, nós temos muitas fazendas de agricultura familiar, mas essas fazendas são muito pequenas. E o que acontece é que elas vão ocupar uma pequena parcela do terreno. E aí a questão B pergunta quais são as principais razões dessa distribuição. Exatamente isso que eu falei para vocês, né? Na questão A, que a agricultura familiar ela ocupa fazendas pequenas, enquanto a agricultura industrial, como né, a ideia mesmo desse tipo de agricultura já diz, vai ocupar um terreno muito maior. Porque são terrenos de monocultura, que eu preciso produzir muito mais e eu vou ganhar mais dinheiro porque eu vou produzindo muito mais desse produto X que vai ser utilizado nesta área. Tudo bem? Então, novamente, a agricultura familiar ela possui mais fazendas, né? São mais pessoas envolvidas no trabalho, porém, o tamanho dessas fazendas são bem menores, ok? E aí a resposta da questão 6 vocês conseguem encontrar aqui no quadro. Bom, pessoal, para qualquer dúvida sobre essas questões, para qualquer dúvida sobre a correção, entre em contato comigo ou durante a aula vocês podem tirar qualquer dúvida pendente sobre essas questões, ok? Muito obrigada!